Olá, enquanto o pessoal vai chegando, vamos aguardando aqui para começarmos mais um dia do Projeto 626, nesta manhã gostosa, para continuar falando sobre relações tóxicas, não é? Nós já falamos sobre a toxicidade no ambiente de trabalho, já falamos sobre a toxicidade nas amizades, hoje vamos falar sobre o casamento, depois sobre a família e assim por diante. Muitos dia todos estão chegando, Daiogueto, Aline, Cassiana, bom dia, Sireneu, bom dia. Estamos então no Projeto 626 para darmos continuidade neste espaço gostoso, né, que começamos todas as manhãs, às 6h26 da manhã, para falarmos sobre, sempre trazermos uma mensagem de motivação, falarmos sobre as questões do dia a dia. Jussara, bom dia também para você, bem-vindos. Então nós estamos observando uma repercussão muito positiva, não é? Deste momento do Projeto 626, onde as pessoas estão trazendo também as suas questões e fazendo seus comentários. Cristina, bom dia. Dionel, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Projeto 626, não é? Aproveita, manda aquele aviãozinho, não é? Bom dia, querido professor. Bom dia, Dionel. Manda aquele aviãozinho, né? Convida as pessoas, ajudem-nos a fazer este canal, este momento crescer, né? Mais pessoas nos seguindo, mais pessoas acompanhando esse momento no Projeto 626, que eu tenho certeza que é importante, né? Começarmos bem o nosso dia, abordando questões do dia a dia, questões importantes, não é? Ao longo desta semana, nós vamos... Ficou chique de azul, professor. Ficou chique de azul, opa! Nós é chique no último, como fala aquela dupla sertaneja, né? Nós é chique no último. Psicanalista Rafael Petterosi, va bene? Rafael Petterosi, será que é italiano? Será que é mangiador de polpetta, che di vinho formaggio bello, Va bene, Rafael, grande abraço, nosso colega também da escola, não é? Bem, então, a toxicidade nas relações, não é? Já falamos a respeito, começamos a falar da toxicidade, relação tóxica no ambiente de trabalho, já falamos também nas amizades e hoje vamos falar de uma questão muito importante que é a relação tóxica no casamento. Quando é que identificamos casamento, não necessariamente o casamento, papel passado, mas naquela relação de duas pessoas convivem juntas, não é? Deila Mar também, muito bom dia para você, obrigado aí pela presença em nossa live. Repetindo, ajude-nos a divulgar, manda para os amigos, manda aquele aviãozinho, convida, dá aquele alerta, né? Segue o canal lá do Narciso Pieroni, psicanalista. Muita gente chegando no Narciso Pieroni só. Aquele é o particular, né? Indica este canal, né? Este perfil, Narciso Pieroni, psicanalista, para que possamos engrossar as participações nessa manhã. Dia Almeida também, muito bom dia, bem-vindos. Bom, então já entendemos o que é uma relação tóxica, é quando ela incomoda, quando ela suga, quando ela inibe, quando ela constrange, quando ela impede você de ter iniciativas, quando o outro lado é que impõe suas vontades, é que impõe os seus desejos, não é? É sempre uma imposição e vamos ver várias situações, vários momentos em que isso pode acontecer, mesmo que de uma maneira desapercebida, nós não entendemos que estamos vivendo ou possivelmente vivendo uma relação tóxica e precisamos compreender isso para sair dessa posição de subserviência, de submissão numa relação que às vezes confundimos com amor, nós confundimos com o desejo realmente de satisfazer o desejo do outro para que esse outro passe a me desejar, passe a me amar, não é? Lacan vai trazer uma questão muito interessante, não é? Que o nosso desejo está no desejo do outro. Vários autores vão falar sobre isso. Então nós temos que entender o que é realmente o nosso desejo e o que é o desejo do outro. Engasamento, bom dia. MH Prado também, muito bom dia, bem-vindos. Bem-vindo. Bom, muito obrigado pela presença aqui, pela companhia nesta manhã. Projeto 626 visa exatamente isso. Então, hoje vamos falar sobre a relação tóxica no casamento. Você vive uma relação tóxica? E se vive uma relação tóxica, o que é que você está fazendo para sair dela? Antônia Lopes Mesquita, também muito bom dia, bem-vinda. Vamos começar então quando na relação um deles é narcisista, não é? O que é um narcisista exacerbado? Oportunamente vamos falar sobre os narcisistas, que só o narcisista dá uma live completa, aliás, muito mais do que um bate-papo
aqui matinal, não é? O narcisista é aquele cuja relação vai se tornando muito tóxica ao longo do tempo, porque é ele que quer impor a sua vontade, é só o que ele pensa que vale. André, Angelina, bom dia também. Odete, muito bom dia, obrigado pela presença de vocês. Então, essa toxicidade na relação vai ser observada quando esse narcisista é só o desejo dele, é só a vontade dele, as imposições dele, ele te cerceia, ele te impede de ter iniciativas, não é? Ele vai te sugando, ele suga a sua energia nesta relação. É só o que ele pensa, só o que ele projeta, é só o que ele quer, é só o que ele imagina que deve prevalecer naquela relação. Abrindo parênteses aqui, vamos fazer uma live também só sobre esse transtorno de personalidade narcísico, não é? Lembrando que todos nós somos narcisistas, né, num certo grau, numa certa primariedade, digamos assim, para nos protegermos dos ataques internos e ataques externos, né? Isso é muito importante frisar. Só que pode haver um transtorno narcísico, um transtorno de personalidade, e esta relação fica muito tóxica e o cônjuge, o parceiro, não consegue mais lidar com aquilo. Conect Terapias, muito obrigado. Obrigado, Conect Terapias, pelo apoio que vem dando pra gente, né? Só ontem várias pessoas ligadas a você passaram a nos seguir. Muito obrigado, então, neste encontro matinal. Outra questão importante é quando há na relação aquela proibição de trabalhar sob o argumento de que é o excesso de ciúme. Um deles proíbe, você não precisa trabalhar porque eu dou conta da casa, eu garanto as contas aqui, não precisa trabalhar, mas por trás disso há um ciúme incontrolável. A pessoa acha, Augusto, bom dia, a pessoa acha que o parceiro ou parceira não precisa trabalhar fora, quando na verdade há um ciúme exagerado por trás disso. Este ciúme também poderíamos nos dedicarmos a um programa especial, uma live especial para isso, porque nós podemos trazer o ciúme bom, o ciúme mediano, o ciúme obsessivo trazido por Freud, quando há uma questão, dentro de mim há um problema, não é? De falta de confiança, de baixa autoestima e assim por diante. Algumas pessoas se casam não concordando com o cônjuge, mas planejando mudá-lo após o casamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e é verdade, Cirindeu. Lembremos-nos de quando nós nos casamos, nós somos atraídos exatamente pelo adverso, pelo diferente, não é? Longe de dizer que aquela história de metade da laranja, tampa da panela, isso não existe. Somos seres unos, não é? Você é o seu todo, eu sou o meu todo, e nós nos casamos, enfim, já cientes de que o outro é diferente. E o grande problema é que depois de um certo tempo, como traz aqui o Cirineu, um deles quer mudar o outro. Ah, você precisa fazer isso, você deveria fazer aquilo, você acha que você deveria andar por este caminho, tal como acho você deveria. O outro é o seu todo, o outro é a sua unidade, assim como eu sou a minha unidade, né? Delamar, é uma relação muito complicada, perdemos a identidade quando envolvidos numa situação. Pois Delamar, o casamento exige, é claro que numa live de 10 minutos, 10, 15 minutos, não falaremos essa totalidade, que cada questão que vocês estão trazendo, e muito obrigado, porque isso enriquece a nossa live, o nosso bate-papo, mereceria um tema específico, não é? Aliás, penso até futuramente fazer alguma coisa no sentido de relacionamentos, não é? Os casamentos, a participação de cada um e os momentos pontuais desta relação. Sem dúvida nenhuma, quando nos casamos, nós temos que entender que eu devo ali adiante ceder em algum ponto, desde que este ceder, assim como o parceiro ou parceira, deve ceder em algumas questões, desde que ceder não signifique anular-me, não signifique alienar-me, não signifique reprimir meus próprios desejos, mas aquele ceder. Meu amor, eu estou louco de vontade de ir no restaurante A. Ah, mas eu queria tanto no restaurante B. Tá bom. Eu cedi, vamos no restaurante B, lá também tem pizza, lá também tem aquele chopp gostoso, não é? Então vamos no B. Este ceder, que não implique em me magoar, não implique em me machucar, não implique em reprimir desejos fortes que me leve a um quadro de ansiedade ou depressão, não tem importância. Então este ceder, sim, é uma relação complicada que acabamos por perder a identidade quando a relação é excessivamente tóxica, não é? Por exemplo, quando ele começa a implicar com suas roupas, não... está muito decotado, você está com uma... Por que essa saia é tão curta? Por que esse short tão apertado? Por que essa roupa tão coladinha no corpo? Olha seu corpo escultural, fica com
com a bunda aparecendo, fica com o peitão farol aceso e tal. Quando esse ciúme é exagerado, começa a implicar com a roupa, isso também pode virar uma toxicidade. Por quê? Porque antes você já era assim, você já se vestia desta forma, você já gostava deste tipo de roupas. Por exemplo, quando eu não falo em situações pontuais, em exceções, eu falo em questões recorrentes, quando aquilo é maciço, aquilo é diário, não é? Por exemplo, não ajudar em tarefas comuns em casa, não é? Isso aqui vai para os homens. Nós temos muitas reclamações aqui no setting de maridos, por exemplo, e aí vale os dois casos, mas para trocar uma lâmpada precisa chamar um eletricista, para trocar uma resistência, um eletricista, para trocar um corinho da torneira precisa chamar um encanador. Não pega na vassoura de jeito nenhum, não ajuda a arrumar a cozinha de forma alguma, não passa um pano na casa de forma alguma. Então essas pequenas tarefas diárias, pequenas tarefas do lar, longe, já foi, não existe, não se considera mais essa questão de que é a mulher que tem que fazer isso, a mulher no tanque da cozinha. Isso é um discurso machista, isso não existe, é pré-histórico. Então vai se tornando tóxico, porque geralmente ele e ela trabalham fora. E porque as atividades domésticas ficam apenas para a mulher, unicamente para a mulher. Então nós temos que entender que tudo isso vai se tornando tóxico, vai se tornando, Meg, bom dia, vai se tornando triste, vai incomodando, vai angustiando, vai humilhando, vai incapacitando, vai desestimulando. Aí depois o cara diz, a minha mulher é fria, não tem mais interesse por sexo. Mas é óbvio, você pensa o quê, não é? Aí os marmanjões... na verdade, o namoro, né? Aí vamos namorar hoje, começa pela manhã, começa pelo elogio, começa com aquele tapinha na bunda, começa com as cortões do cabelo, você fez a unha, você... Enfim, outra live aqui, não é? Outro tema de outra live. Então, essa não participação na atividade rotineira, atividade de casa, também podemos considerar como relação tóxica, não é? Quando se dita muitas normas e regras, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, eu sei, deixa comigo. Ou então aquele discurso, eu sou o provedor da casa. Eu sou o provedor da casa, então eu dito, eu falo como tem que ser. Numa situação, numa condição de humilhar o cônjuge, de humilhar ele ou ela, porque eu sou o provedor da casa. Isso é um discurso absurdamente tóxico, não é? Comparar também as famílias. Isso é muito comum, lamentavelmente, não é? Na minha casa não era assim, não. Se fosse meu pai, não faria isso. Se fosse mamãe, não faria isso. Porque seus irmãos é assim, porque sua mãe é assim, porque seu pai é desse jeito, porque essa comparação de família são dois ninhos diferentes, duas culturas diferentes, dois hábitos diferentes, duas estruturas completamente diferentes. Portanto, não há de se comparar quando fica jogando na cara do outro que a minha família faria isso, meu pai faria aquilo, minha mãe faria aquilo e assim por diante. Cuidado com esse discurso, não é? Porque se você às vezes se flagra falando isso, fazendo isso, enaltecendo a sua família e desdenhando a família do outro, você está precisando de análise pessoal. Realmente, nós temos aí um problema muito grave de transição e de piano, não é? A agressividade ou cobrança com despesas, questão do orçamento também, das finanças em casa, não é? Antônio Sérgio Nogueira, bom dia, bem-vindo. Também é muito comum nas relações, você está gastando demais porque você comprou aquilo, porque você era para ter pago a conta de água, você comprou outra coisa, enfim, você está tomando muita cerveja, você está comprando muito doce, você está comprando muito... Essa cobrança insistente, não é? Em questões financeiras. Aliás, as finanças geralmente são um problema muito grave, muito sério nas relações, quando não há um diálogo, quando não há uma conversa, quando não há uma estrutura, quando não há uma planilha de gastos, enfim, aquele controle financeiro do casal, da família. Também poderia ser um tema de outra live, né? A planilha financeira, o controle financeiro. Muita gente se perde gastando onde não deveria gastar. E quando eu me torno um gastador compulsivo, quando eu me torno, né, eu estou aí suprindo uma falta, estou suprindo uma carência, e essa carência pode estar ligada exatamente a esta toxicidade na relação, não é? Proibição de relacionamentos com outras pessoas.
Há absurdos onde ele ou ela proíbe o cônjuge de ter amizades com outras pessoas. Proíbe-se simplesmente, não é? Minha esposa não pode ter amizade com homens, minha mulher não pode ter, meu marido não pode ter amizade com mulheres. Olha a falta de confiança em si, a baixa autoestima onde está, não é? Tudo isso é muito grave. Pode parecer piada para algumas pessoas quando falamos isso, mas isso acontece de fato, não é? Este até mesmo proibir de ter amizade com outras pessoas. Camila, bom dia. Bem, quando ele ou ela tem medo de expressar-se, tem medo de falar o que pensa, é melhor não falar, é melhor sofrer calado, eu não posso falar. Já estamos num grau avançado de toxicidade na relação, porque esta pessoa, ela está sendo privada de seus desejos, privadas de suas vontades, privadas de sua iniciativa. Quando ela prefere, bom dia, filhota, quando ela está, a melhor nutricionista do Brasil, Camila Pieroni. Então, quando ela está privada, quando ela opta por melhor não falar nada, melhor ficar quieto, senão vai complicar, senão a nossa relação vai se agravar. Já está grave. Já está gravada, já está complicada, já está num momento de toxicidade muito grande que pode trazer complicações ainda mais sérias, levando até para um quadro de agressividade. E aqui eu não falei em assédio moral, em agressões, em tapa na cara, em soco no nariz, eu nem falei nesse tipo de relação, porque é um outro tema que trata-se de um extrapolar da toxicidade, não é? Entrando no campo da agressividade, não é? E apenas apontar o defeito e jamais destacar uma virtude. Quando ele ou ela insiste em atacar, apontar apenas o defeito e jamais enaltecer, jamais falar de uma qualidade. Que legal, você fez isso, que bacana, muito obrigado. Nossa, nada de elogios e apenas a crítica, apenas apontando o defeito. Eu disse na live de ontem que defeitos todos nós temos. Temos que procurar enaltecer, potencializar nossas qualidades, evidentemente, mas conscientes de que defeitos todos nós temos. E quando nos acostumamos a apontar no outro apenas o seu defeito, eu posso estar deslocando, eu posso estar projetando algo que está em mim, nessa pessoa que comigo convive. Aliás, o grande Freud já dizia, não é? Tudo o que me implica no outro, em mim pode estar. Por isso é importante conversarmos, nos conscientizarmos destas questões nas nossas relações. Seja no ambiente de trabalho, seja no grupo de amigos, amizade, seja no casamento, ou seja na família. Amanhã vamos falar sobre a toxicidade na relação familiar. Eu tenho que detectar, eu tenho que aprender a impor limites, eu tenho que aprender a dizer isso basta, isso não me agrada, basta, eu não quero mais esse tipo de agressão, basta, eu não admito mais que você fale assim comigo, ou que você faça isso comigo, que você me agrida, que você me proíba, eu tenho que colocar limites. Olha, meu querido, minha querida, eu gosto de você, eu te amo, eu quero conviver com você, mas não passe desta linha. Eu tenho que ter a minha privacidade, tenho que ter a minha individualidade, que você não pode ferir, não pode roubar. Temos que aprender a nos posicionarmos. É sempre fácil, professor? Claro que não. Não é sempre fácil. Nós sabemos que às vezes é difícil e por isso precisamos da ajuda de um profissional da mente, de um psicólogo, um psicanalista, de um psiquiatra, enfim, de alguém, até mesmo de um conselheiro, né, matrimonial, digamos assim, mas eu preciso, às vezes, enxergar aquilo que, através da ajuda de outra pessoa, aquilo que eu não consigo enxergar sozinho. Na verdade, eu preciso sair dessas relações, eu preciso dar um basta nessa relação tóxica que pode me levar, como já conhecemos, e mais costumeiramente a um quadro de diversas sintomatologias, psicossintomas, especialmente a depressão, o isolamento e até quadros mais graves de suicídio. Lamentavelmente isso é comum, tá bom? Se você gostou dessa live, manda um aviãozinho, manda mensagem, avisa os amigos, convida para participarem conosco, pede para seguir a gente lá, Narciso Pieroni, psicanalista, para que ele também possa participar desse bate-papo, tá bom? Se você quiser trazer um tema, traz um tema para a gente. Faz uma solicitação, não é? Um pedido, olha, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Nós vamos aí tentando montar uma semana com temas mais ou menos similares, como estamos fazendo nessa semana, para falar a respeito das relações tóxicas, tá bom?
Bom trabalho para você, um ótimo dia, que seu dia seja muito produtivo. Grande beijo, tchau, tchau.